Olá, irmãos, graça e paz da parte de Jesus e da minha também. Beleza, irmãos, vou subir um vídeo top, hein? Top. Vai estar aqui no Facebook, vai estar também no YouTube, lá no meu canal do YouTube. Procura lá, eu vou deixar o link aí, tá bom? Eu separei alguns textos aqui super bacana. Hoje vamos falar do quê? O que vamos falar hoje? Hoje nós vamos dar um puxãozinho de orelha básico em alguns que se dizem mestres da palavra, em alguns pastores, alguns pregadores. E então é mais voltado para lideranças do povo de Deus, tá? Mas assim, todo mundo ouve para ver onde você está, tá bom? E para saber como proceder com essas pessoas. Separei alguns textos, nós vamos ler uns 4 ou 5 textos, beleza? Vamos começar já rapidamente para não perder tempo. O tempo de vocês é precioso, eu entendo, o meu também é. Então vamos lá. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23. Verso 2, verso 2 em diante diz assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, tenham cuidado de fazer tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles falam e não fazem. Eles amarram cargas pesadas nos ombros das pessoas, mas não levantam um só dedo para ajudar a carregá-las. Isso aqui é um discurso de Jesus, censurando os escribas e os fariseus, né, que eram os mestres da lei e os executores da lei do tempo dele. Agora vejamos, no mesmo texto, mesmo capítulo, verso 25. Vejamos, olha lá. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de roubo e comodismo. Olha essa palavra, comodismo. Comodismo é algo cômodo, tranquilo, bom de fazer. Sabe? Falta movimento, é algo parado. Tá? Numa linguagem mais simples aqui para todos entender. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Agora verso 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois são como túmulos caiados que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de podridão. Da mesma forma, para as pessoas, vocês parecem exteriormente bons e honestos, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e afastados da lei. Vejamos. Então, por que eu li esse texto? Virou uma onda. Virou uma onda agora, sabe o quê? A rebelião. A rebelião. Lendo esse texto aqui, a gente não vê rebelião aqui? Vemos sim. Porque assim, ó, a rebelião está em não cumprir a lei de Deus. Aqui eram verdadeiros ministros de Satanás, tá? Não era um ministro de Deus, era um ministro de Satanás. Jesus falou assim, ó: faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Veja que há uma distinção enorme entre as coisas. Os caras eram mentirosos? Não, de maneira nenhuma. O que eles ensinavam era errado? Também não. Porque Jesus disse, olha, pode fazer como eles dizem, tá certo, mas não façam como eles fazem. Porque eles eram hipócritas. Eles colocavam sobre as pessoas um fardo, mas sobre eles não colocavam esse mesmo fardo. Entende? Então, o que acontece? Muita gente tropeça por não entender algumas coisas reparado a isso. Tá? Porque veja bem, o verso 13 diz assim, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino do céu na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e nem permitem entrar os que desejam fazê-lo. Ai de vocês, pois atravessam terra e mar para fazer um prosélito, e quando conseguem o tornam 2 vezes mais apto ao inferno do que vocês mesmos. Verso 13 e 14. Então veja bem o que acontece aqui. Aqui a gente tem um discurso de uma hipocrisia enorme. Então, voltando àquele fio que eu estava levando ali, para a gente não se distanciar das coisas, veja bem, tem um movimento agora aquilo que alguns chamam de desigrejados. Mas os caras dizem que eles não são desigrejados, tá? Eles só não querem ficar dentro de uma congregação, porque lá a coisa não está de acordo com o que diz a Escritura. De fato, tem muitas congregações que estão longe da realidade
escriturística. Nem sei se pode ser chamado de igreja, mas tudo bem. Não é esse o fato. O fato é, se não tá bom e você estava lá e você é a pessoa que tem sabedoria e inteligência, por que você não está mudando as coisas? Tá? Você é um acomodado. É um acomodado. Sabe o que lembra? Lembra o faraó. Quando houve aquela infestação de rã e ele chegou para Moisés e Moisés falou, não, eu vou pedir para as rãs ir embora, faraó, e você pode escolher o dia e a hora. Ele falou, não, então amanhã faça isso. Ele não queria hoje, ele queria amanhã. Um maldito sossegado, um acomodado, um comodismo. Então veja, esse é o primeiro texto. Então tá aí um levante de pastores que eles são pastores de nada, entendeu? Lembra uma carta de Paulo que diz assim, que são pastores de si mesmo. O seu Deus é o seu ventre. Então veja, veja o que acontece. São preguiçosos, né? Eles esquecem aquela parte que diz assim, que cada um trabalhe para o seu sustento e que tenha dinheiro para ajudar os outros, tá? Então assim, eles querem aquela parte, mas eu prego o evangelho, eu vivo do evangelho. Você só vai ver do evangelho quando Deus permitir que você viva, tá bom? Quando ele não achar que você é merecedor disso, não adianta, não importa o que você faça. Não adianta tentar arrombar a porta. Não vai funcionar. O reino é de Deus. Não é seu, não é meu. O reino é de Deus. Nós somos convidados a fazer parte dele. Então esse movimento é de muita gente que se levanta contra a verdade e contra aqueles que congregam. A igreja diz que é um corpo bem ajustado, bem ligado por juntas e medulas. Eu nunca vi cabeça andando sozinha por aí na rua. Nunca vi só uma perna andando, muito menos só um braço. Eu já vi pessoas que são um corpo inteiro. O cara pode ter, alguns têm uma falta de uma perna, de um braço, tudo bem, né? Já foi. Se você entender aquela mensagem que Jesus falou, que se o teu olho é mau, arranca e joga fora, o teu braço é mau, isso fala de amizades. Isso fala de relação com pessoas que estão dentro da igreja que você não deve se relacionar. Ou seja, é joio. Entende? É nesse contexto aí. Pega o fio da meada e pensa por si só. Eu não vou entrar nesse assunto agora. Tá? Então há esse movimento contra os que estão dentro da casa. Tudo bem, meu irmão, se você é um pastor de ovelhas perdidas, existe. Tá? Existe o pastor que é pastor de aprisco. Ele cuida das ovelhas dentro do curral. Legal, dentro de uma congregação. Mas sabe, tem uma parábola de uma ovelha perdida, que alguém foi atrás dela e buscou ela, e resgatou, trouxe nas costas para dentro de um aprisco. A curto modo, uma congregação de uma igreja. A mais amplo, o reino de Deus, né? Mas assim, quem são os pastores de ovelha perdida hoje? Eu conheço vários deles, que eles trabalham aí. Eu vou ler um texto depois que você vai ver o sentido que faz para isso aí. Então esses atribulados, porque são atribulados, tá? Porque um cara que é ação da consciência, ele não se levanta contra a verdade. Tá? Eu ouvi alguém que se diz mestre aí essa semana falando, por exemplo, que as línguas que se proferem dentro de congregações são línguas de demônios, 95% dela. Muitas são mesmo. Tá? Tem muitas congregações que têm doutrinas de demônio dentro dela, são ministros de Satanás, eles pregam o evangelho, mas são disfarçados de anjos da luz. Dentro tem doutrinas de destruição, heresias destruidoras, doutrina de demônios. Só é possível se livrar delas numa congregação onde tem mestres que ensinam a palavra de verdade. Senão, as ovelhinhas, é bom estudar bem a Bíblia, hein? Senão, vai acabar lá no Gairrinon, no inferno, e não tem desculpa. Porque assim, todo mundo tem uma cópia da Bíblia. Se você ler, Deus vai te proporcionar entendimento. Prosseguindo, eu tô aqui censurando caras que se dizem mestres, mas não são falsos. Caras que se dizem pastores, mas são falsos pastores, falsos evangelistas. Tem uma aparência, como os fariseus e os escribas, mas estão longe da realidade. E vejamos, vou ler o próximo texto, Romanos capítulo 2, verso 17, 18, 19, 20 e 21. Veja bem o que diz ali. Entretanto, se você, que se diz judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus e conhece a sua vontade e aprova o que é correto porque tem sido instruído na lei, e está persuadido de ser um guia para cegos, uma luz nas trevas, isso liga, esse texto que liga muitos contextos
de parábolas de Jesus, lembra? O candeeiro que ilumina as trevas, a lâmpada não deve ser posta debaixo da mesa. Ele está falando para esse tipo de pessoa, como você deve proceder. Vejamos, continuando. Instrutor de pessoas espiritualmente ignorantes e um mestre de criança. O que é criança, gente? Sem entendimento, que está começando na fé, lembra? Como criança que mama leitinho, que não come a comida sólida. Está falando desse tipo de gente, não é criança literalmente. Porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Olha aí, tá? Não consegue ensinar você mesmo? Não consegue entender aqueles preceitos que eu falei um pouco mais cedo? O que é congregação? O que é mandamentos? O que é lei? O que é cargos ministeriais? O que são dons espirituais? Vamos dar uma pincelada nisso? Cargos ministeriais, quantos cargos ministeriais existem? 5, né? Pastores, profetas, presbíteros, diáconos, né? Tá lá, uma lista deles, né? Começa por apóstolo, tem uma ordem aí, tá? É apóstolo, presbítero, que é ancião, né? Aí depois tem os profetas, os mestres, aí tem os pastores e os diáconos. Os pastores estão lá no fim da fila. Hoje os pastores querem mandar em tudo. Tá errado, meu amigo. A não ser que você seja um pastor com chamado apostólico. E chamado apostólico, olha lá o que é um ministério apostólico. Não é qualquer um que se enquadra lá. Tem um monte de gente catando o título de apóstolo, mas não é merda nenhuma, falando a grosso modo. Então assim, se você acredita que você tem a expressão da lei, da verdade, da justiça de Deus, que você é esse guia para as pessoas ignorantes, tu não consegue ensinar você mesmo entender essas coisas? Se existem 5 ministérios, quantos sentidos há no corpo humano? Não são 5 também? 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Cada ministério dado por Deus, ele equivale a um sentido do corpo humano. Eu não vou entrar em detalhes o que é cada um, tá? Mas visão tem a ver com profecia, tá vendo? O profeta é aquele que vê coisas que estão ocultas, tá? E por aí vai, tá bom? Eu sei que diaconato tem a ver com tato, é cuidado, tá bom? Então, assim, não vamos entrar em detalhes, mas assim, mensura isso aí. Você que é liderança, ensina para o teu povo isso daí. Beleza? E vamos lá, agora dons espirituais. Dons de cura é o único dom no plural. Por quê? Porque existem muitas maneiras de fazer cura. Tem gente que só cura coluna, só osso quebrado. Tem gente que sabe orar por doenças específicas. Já vi isso e já está muito bem definido e muito bem claro para mim, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, vai lá e lê. Dons de cura. É o único dom que é citado no plural. É dons, porque existem muitas operações dentro do dom de cura. Tem gente que diz, olha, toma um copo de água aí que você vai ser curado disso. É a operação que Deus deu para ele realizar daquela forma. Não critique se você não entende, tá bom? Vai lá, procura entender essas coisas. O que são os dons espirituais? São ferramentas que Deus dá para aqueles que as receberam de Deus executar trabalhos nos seus ofícios de sacerdote da nova aliança. Ah, como é que é isso? O que tinha na antiga aliança? O que os sacerdotes faziam? Eles não tinham as pau, os garfos, as espivitadeiras, os jarros para realizar os sacrifícios da antiga aliança? Não tinha? Então os dons equivalem a essas ferramentas que os sacerdotes da nova aliança, que são todos aqueles chamados para dentro, mas nem todos são escolhidos para ser sacerdote, por isso que nem todos têm dons espirituais, tá? Nem todos têm dentro de uma congregação. Então, assim, quem recebeu tem que entender o que recebeu e como usar para edificar a igreja. Mas primeiro, a si mesmo. Leia lá Timóteo, outras cartas que diz assim, cuida primeiro de ti mesmo. De que vale você salvar o mundo inteiro e perder a tua alma? Então, ou seja, essas ferramentas são para a tua edificação pessoal em primeira instância e depois para a edificação dos outros. Cuida para não ser egoísta. Leia o que está escrito lá em Filipenses 2, verso 4 e 5. Eu não vou ler agora, tá? Mas lá tem um balanço legal a respeito disso. Agora vejamos, partimos para o terceiro texto rapidamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não quero. Gálatas 6, verso 2 a 5, que diz assim, ó,
Ô, tchepatoloi. Olha aqui. Carreguem as cargas pesadas um dos outros. Dessa forma vocês cumprirão o verdadeiro significado da lei, sustentado pelo Messias ou por Cristo. O significado que é sustentado por Cristo, qual que é? Entendeu? É socorro. Humildade tem a ver com serviço, não tem a ver com modéstia. Se alguém pensa ser alguma coisa quando não é nada, essa pessoa engana a si mesmo. Olha aqui que maravilha. Esse é o verso que eu mais gosto em toda a Escritura. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se você tiver isso aqui como uma luz na tua vida, você nunca vai tropeçar. Tu nunca vai se exaltar acima do que você é e também não vai se rebaixar abaixo daquilo que você merece. Você vai saber o teu lugar, você vai ter um senso de lugar muito apurado. Ninguém vai te jogar no escanteio, mas você também não vai se tornar um cara acomodado, porque você sabe o que você tem e sabe quem você é. Então você sabe a tua capacidade. Vejamos, portanto, cada um avalia as suas próprias ações. Então, se vocês encontrarem alguma coisa da qual se orgulhar, pelo menos teu orgulho terá por base algo que realmente fizeram, e não se baseará apenas no falso juízo de que são melhores que os outros, porque cada um levará a própria carga. Mas a pessoa instruída na palavra deve compartilhar todas as coisas boas que possui com o seu instrutor. Tá vendo? A palavra mestre da lei é o único ministério que diz que é merecedor de dupla honra. O único. Não é profeta, não é apóstolo, não é pastor, não é diácono e nem presbítero. É mestre da palavra. Diz que aqueles que são instruídos na palavra devem repartir tudo de bom que tem com aquele que o instrui. Isso tem a ver com honra. Quem não entende o princípio da honra é um desgraçado na terra. Ele nunca vai chegar a lugar nenhum, tá? Porque se você não entende nem de honrar um homem, um irmão, que você vê, como que você vai honrar Deus que você não vê? Entenda isso. Diz assim, ó, se você diz que ama teu irmão, que você que odeia teu irmão, a quem você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Primeiro ama teu irmão que você vê, depois ama a Deus. A honra é o mesmo princípio. Tá bom? Então vejamos, tem muita gente dizendo que é alguma coisa, eu sou instruído, eu entendo tudo da Escritura. Não, você não entende tudo, você entende muito bem, bastante, mas não tudo. Porque o conhecimento se renova a partir do momento que você alcança um nível, Deus te passa para cima. Ele começa a te revelar as coisas grandes e ocultas que você não sabe, aquelas que nem estão escritas ainda. Mas você só vai chegar lá depois que você entender todas as que estão escritas, em primeiro lugar. Tá bom? Existem regras para tudo. Agora, veja bem. Vamos lá, voltando à classe de pessoas a quem eu estou dirigindo principalmente essa mensagem. Tem muitos caras vivendo de oferta, porque eu sei disso, tá? Inclusive eu contribuo com a vida delas, mas estão se perdendo, então a minha contribuição já está sendo retirada. Existem muitas pessoas que vivem às custas de dízimo, não entenderam o que é dízimo, e eu não vou falar aqui o que é dízimo também. Tá? Porque assim, veja, vou só mencionar uma coisa rapidamente. O escritor de Hebreus diz que a lei continha a sombra de bens futuros e a realidade é muito superior àquilo que havia no tempo de Moisés. O dízimo era uma ordenança da lei da antiga aliança. Mas a lei foi dada a Abraão. No livro de Gálatas, Paulo fala que a lei vem desde a promessa feita a Abraão, desde o Gênesis é lei, tá? É lei. Até Jesus Cristo tudo é lei, salmos e profeta. A partir de Jesus que se instaurou uma nova ordem de coisas. Mas os mandamentos de Deus continuam os mesmos. Mudou-se a lei dos rituais acerca de circuncisão, ela não é mais na carne, é no coração. Acerca de batismo, sacrifícios por pecados, essas coisas, oferta por pecados, essas coisas foram extintas. Hoje é trabalhado tudo no nível espiritual, não mais terreno. Entendam, se o dízimo é uma coisa da antiga aliança, qual é a realidade dele? São almas para Jesus. Diz que nós somos semeados como uma semeadura e uma colheita para Deus. Joel, leia o livro de Joel. E tem no Novo Testamento um monte de livro que fala sobre isso. Apocalipse fala sobre uma colheita para Deus. E quando se fazia uma colheita para Deus, o que se fazia? Apresentava o quê? As primícias. Primícias é dízimo. É a mesma palavra. Ou seja, o melhor vai para Deus antes de tudo.
E depois o restante, porque o apóstolo Paulo fala, se a primícia é santa, logo toda a massa também é. O que ele estava dizendo? Ele estava falando que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Escolhido para quê? Para ser reis e sacerdote. Não é todo mundo que vai reinar com Cristo. Tá? São os reis e sacerdotes apenas. Mas uma grande massa vai ser salva. Ela vai ter outras funções, mas não será rei e não será sacerdote. Tá bom? Entendam isso. É necessário entender essas coisas a respeito do milênio de Cristo na Terra. Então, a primícia é Cristo e ela é primícias no plural. Por quê? Porque primeiro Cristo a cabeça e depois a igreja que é o corpo. Entendeu? Por isso, primícias no plural. Essa é a realidade do dízimo. São almas que serão salvas e entregues para Deus. Tem alguns textos nos profetas. Isaías fala sobre isso também. Não lembro o capítulo, mas uma hora dessa eu trarei um estudo sobre isso, sobre a realidade do dízimo. Estou escrevendo um livro sobre as sombras da lei e as realidades futuras. Logo, logo a gente vai lançar aí um livro maravilhoso. O livro tem uma força impressionante. Um vídeo ele vem e vai, um sermão ele vem e vai, um discurso vem e vai. Mas um livro ele permanece. Ele tem uma força incrível. As pessoas desprezam a força de um livro. Já pensou se ninguém escrevesse o discurso de Jesus ou os ensinamentos dos apóstolos, dos profetas? O que nós teríamos hoje? Nada. Nós não teríamos nada. Tá bom? Então, o que a gente leu aqui? Sobre pessoas que pensam ser alguma coisa e não são. Veja, voltando. Estão lá sustentados por dízimos. Outros sustentados só por oferta. Eles dizem, não, eu não cobro dízimo porque é antiético, não está na lei. De fato, pelo menos não tropeça em duas pedras. Tropeça numa só. Por quê? Porque você está sendo sustentado por ofertas, mas está batendo o seu chicote contra o povo que está te sustentando, abençoado. Não dá para você ser de uma ignorância dessa forma. Aí tá lá, eu conheço, ó, um monte, tão famosinhos por aí no YouTube falando, mas onde é que você tá? Tu tá no teu escritorinho, sentadinho, coisa mais linda. O que você fez? Quantas pessoas você visitou? Quantas cesta básica você levou pessoalmente? Eu não quero saber de quem você mandou levar. Eu quero saber quantas que você fez. Tá? Porque falar é fácil. Né? Eles falavam, os fariseus falavam. Mas, o que Jesus falou? Faça o que eles falam. Mas não faça o que eles fazem. E o que eles faziam? Nada. Eles não faziam nada. Eles botavam impedimento para as pessoas entrar no reino do céu. Veja bem, Tiago 1, verso 27. Olha lá, olha o que está escrito. Vejam, 26 e 27. Vou ler esses dois para contextualizar. Alguém que se considera observante da religião e não controla a sua língua está enganando a si mesmo. E a sua observância não vale de nada. Porque Jesus falou que todos serão justificados ou condenados pelas palavras que falam. Tá bom? Então cuida aí. Por isso que eu cuido para falar só a verdade, não acrescentar nem diminuir. A respeito daquilo que não entendo, eu prefiro manter para mim. Agora, verso 27. A observância religiosa que Deus, o Pai, considera pura, ou seja, a religião que ele considera pura e irrepreensível, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. A segunda parte, que é não se deixar contaminar pelo mundo, todo mundo lembra dela, mas e o socorro aos órfãos e às viúvas? Como é que fica? Sabe, não vejo os órfãos sendo desonrados, as viúvas sendo esquecidas o tempo todo. Então assim, quantas viúvas você visitou no último ano? Fala para você mesmo aí, porque a lei de Deus está falando contra você. Você que está dizendo que é alguma coisa. Quantos órfãos você socorreu? Porque assim, e não se deixar contaminar pelo mundo tem a ver entre você e Deus. Agora, socorrer os órfãos e as viúvas tem a ver entre você e os seus irmãos. Então, assim, não seja negligente numa coisa. Não se contaminar com o mundo tem a ver com o quê? Com o que você presta para Deus. Lá atrás, Jesus falou, vocês negligenciam a justiça e a misericórdia. Vocês olham para a justiça, mas negligenciam a misericórdia. A justiça é o quê? A justiça de Deus é manter-se incontaminado pelo mundo. Mas e a misericórdia? Socorrer os órfãos e as viúvas e os demais irmãos na fé que também necessitam. Mas, primeiramente, os órfãos e as viúvas. Por quê? Porque a viúva não tem um marido para cuidar dela. E os filhos dela não têm um pai. Entendeu? Então, eles são os primeiros que têm que ser socorridos. A igreja tem que ser pai para aquela família.
Tem que ser marido para aquela viúva. Se você é Cristo, ou diz ser Cristo, você tem que ser o marido para a viúva. Entenda essas coisas, tá? Então, e aí? E agora? Como é que fica para os caras que estão bonitinhos, vivendo às custas de dízimo e de oferta? Esses tropeçam em duas pedras. Que vivem só em oferta estão tropeçando numa só, porque eles não estão cumprindo a lei de Deus. Então, estão sentadinho no seu escritorinho, bonitinho, tomando um cafezinho. Olha, eu estou tomando um cafezinho, estou na minha casa. Só que eu já trabalhei 10 horas hoje. Tá bom? Então, assim, a gente busca ajudar todos que precisam. Não vai poder ajudar todos, mas você tem que ajudar todos quantos você pode. Aquele que você não pode ajudar financeiramente, ajuda com socorro, com uma oração, com um conselho. Não tem conselho? Olha aí, tem uma velhinha apagada na tua menorá aí, né? A menorá são os 7 espíritos: conhecimento, temor do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza. E o 7º é o Espírito do Senhor, completando a menorá. Tu não tem conselho? Acende a tua chama. Tá sem força? Acende mais uma. Busca a oração lá. Pede o azeite de ouro que Deus vai te dar. Agora vejamos, para concluir, 2 Coríntios capítulo 6. Olha, que maravilha isso aqui. Isso aqui é para fechar com chave de ouro. Com chave de ouro. Veja bem. Verso 1 ao 10. Eu vou ler um texto grande. 10 versos. Para o vídeo é grande, mas eu vou ler. Vejamos. Como colaboradores de Deus, instamos vocês ao recebimento desta graça e a fazerem algo com ela. Porque ele diz: no tempo aceitável eu os ouvi e no dia da salvação eu os ajudei. Esse dia é o dia da pregação do Evangelho. Agora, olha só. Esforcemo-nos para não pôr obstáculos no caminho de ninguém, para que nenhuma pessoa ache faltoso o trabalho que realizamos. Ao contrário, tentamos recomendar a nós mesmos de todas as formas como trabalhadores de Deus, por meio do que passamos, de forma contínua. Olha, é contínuo, não tem pausa. Uma coisa que eu aprendi logo cedo na vida: a vida não dá pausa para você tomar fôlego. Se você parar, ela vai chutar o seu traseiro ou vai passar por cima de você como um rolo compressor. Ou se você estiver atrasado, você vai ficar para trás. A vida não dá pausa, ela não para você tomar fôlego. Aprende a andar. Ah, tá difícil de andar? Corre. Mas eu não sei correr, então avoe, meu amigo. Porque existem esses 3 tipos de pessoas no mundo. De forma contínua, problemas, dificuldades, calamidades, espancamentos, aprisionamentos, tumultos, excesso de trabalho, falta de descanso e de alimentos. Olha quanta necessidade, quanto trabalho, quanto esforço, que coisa árdua. Olha só, recomendamos-nos por nossa pureza. Ou seja, não está contaminado pelo mundo, pelo conhecimento, pela paciência e bondade provenientes do Espírito Santo. Isso aqui, se você cruzar com a carta de Pedro, você vai achar lá, é parte do fruto do Espírito Santo. Pelo caráter genuíno do nosso amor e a veracidade das nossas declarações. Olha só, declarações verdadeiras. Pelo poder de Deus. Milagres? Sinais e maravilhas? Porque diz que o reino de Deus não é só palavra, é sinais e maravilhas. Eu vi alguém pregando essa semana que diz que o tempo dos sinais e maravilhas não existe mais. Houve uma chuva no Pentecostes e só vai haver outra no tempo das trombetas, ali perto da festa das trombetas, que é no final da colheita. Mas não chove, é incrível. Na lavoura desse abençoado não chove. Na igreja de Jesus chove o tempo todo. Tá? O tempo todo, meu amigo. Chove dons do céu para a igreja ser edificada. Você que não acredita nisso, é problema seu. Não tem poder de Deus onde você congrega, é porque não tem pureza, porque não tem conhecimento e falta de fé, falta de poder de Deus. Por quê? Porque Deus atua na humildade, Deus atua onde há sinceridade e Deus atua onde há fé, principalmente fé. Tá? Então, o que acontece? Antônio, do que você vive? Você vive por fé? Em alguns aspectos, sim. Mas em outros eu não vivo mais por fé. Sabe por quê? Porque eu já vi coisas que não me permitem andar para trás. Eu prefiro perder minha vida, morrer pelo Evangelho, morrer por Jesus, do que regredir. Porque o que eu vi não me permite mais voltar. Vou escrever um livro sobre experiências espirituais que eu já tive. Não são poucas. Coisas maravilhosas.
Não convém, muitas delas eu nunca falei para ninguém, porque não convém falar. Quando eu conhecer pessoas de nível espiritual bom, que eu sei que tem muitas, talvez um dia eu compartilhe com elas algumas coisas. Algumas. Mas muitas coisas não falo. Porque exige fé para crer. Sabe? Então eu já vivo por coisas que eu vi. Que Deus já me mostrou. Então isso exige muito mais. Uma fé muito superior. Tá bom? Então vejamos, continuando. Recomendamos-nos pelo uso correto das armas da justiça. Qual que são as armas da justiça? Aquelas descritas lá em Efésios 6. Tá? Pela divulgação da nossa causa ou de sua defesa. Qual que é a causa? O Evangelho. Pelo fato de sermos honrados e desrespeitados, elogiados e acusados, considerados enganadores e sinceros, desconhecidos e famosos. Olha só, desconhecidos e famosos. Tem momento que você vai estar por cima, mas tem momento que você vai estar por baixo. Só que tem gente que não suporta a ideia de estar fora do holofote. Sabe? Ela censura os outros para poder estar em destaque achando que é alguma coisa. Mas os versos que eu li hoje, eu vou deixar na descrição. Dá uma olhada lá e veja bem se você não está com aquela espada apontada contra você. Porque ela tem 2 gumes, tá? Recomendamos-nos como trabalhadores de Deus, condenados à morte. Mas observem, estamos vivos. Não como está escrito lá em Apocalipse. Aparência de que vive, mas estando morto. Aqui o apóstolo está falando de uma aparência de quem está morto, mas que está bem vivo. Veja bem. Punidos, mas não morto. Punidos por quem? Pelos homens. Porque Deus não pune aquele que é correto. Ele pune o filho que está em rebeldia. Temos razão para nos entristecermos. Contudo, sempre estamos cheios de júbilo, de alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muito. Nada possuímos, mas temos tudo. Maravilha. Fechou com chave de ouro, não é? Maravilhosa a palavra de Deus. Veja bem, eu vejo muitos pastores, não tenho nada contra, andam de jatinho por aí. Tem o melhor carro do momento, de 200 mil, 300 mil. Eu moro na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Sabe quanto recebe um pastor presidente da congregação Assembleia de Deus na nossa cidade? 60 salários mínimos. Sabe quanto que dá? E tem um monte, tem uns conluio aqui que foi jubilados, muitos aqui, com 67 salários mínimos. Para fazer nada, tá jubilado, tá aposentado. Como é que um abençoado desse vai chegar diante de Deus e dizer assim: eu combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé? Você pode ter guardado a fé. Combateu o bom combate até certa altura, mas não correu a carreira. Você parou pelo meio do caminho, meu amigo. Você se aposentou. Ei, deixa eu te contar uma coisa. O reino de Deus não é uma empresa que você trabalha 10 anos e tem aposentadoria. O reino de Deus é até o último dia da tua vida, abençoado. Se você tem fôlego de vida, o que é? Louve a Deus. Olha aqui. Como mortos, mas bem vivo. Não importa se está de arrasto. Rasteja. Teu capengo. Anda na cadeira de roda. Se a fé não quer realizar um milagre, Deus não quer, não tem problema. Mas vai fazer a obra até o último dia da tua vida. Você foi chamado para isso. Você entrou, você não pode parar. Não pode ser daqueles que andam para trás. Entende? Então assim, ó. Não tendo nada, somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Nada possuímos, mas temos tudo. Isso aqui tem a ver com tesouros no céu. Espalhou, deu aos pobres a sua justiça, o quê? Permanece. Entende? Essas coisas. Então o que acontece? Hoje tem muita gente arrecadando para si. A maioria de muitas igrejas, muitas congregações grandes, de destaque no Brasil, elas viraram empresas de negócio. Estão comprando e vendendo imóveis. Construindo prédios de apartamento para vender. Qual é o motivo disso? Onde é que Jesus falou para fazer isso? Ele não falou assim: acumula tesouro no céu, aonde a traça não come, a ferrugem não corrói? Você não entende o que é tesouro no céu, meu filho? Ô abençoado. Tesouro no céu. Você tem que ter entendimento das coisas. São os atos de justiça. Mas qual é a justiça?
que existem em construir prédios de 10, 12 milhões para vender, enquanto os órfãos e as viúvas na tua congregação estão passando necessidade. E os pobres da tua cidade estão indo lá na igreja católica, por exemplo, pedir doação, porque eles são a religião mais caridosa que existe hoje, são os católicos. Incontestavelmente. Uma vergonha para você que se diz de Deus, aí esse é evangélico, os outros não são nada. Cara, tu é nada. Se o filho das trevas está fazendo mais que você, o que tu é melhor que ele? O que tu é? Nada. Não pode ser nada. E é menos que nada. Entenda uma coisa. Quem que quer estar em destaque? O joio. Quem aí conhece o joio? Quem nunca foi agricultor, nunca plantou trigo? Eu fui agricultor na minha infância. Até o início da... Passei a adolescência, né? Me criei na roça, no meio do mato. Bicho do mato. Entenda, a gente plantava trigo. O trigo e o joio, quando eles nascem junto, quando eles são pequenininhos, assim, até uns 5 centímetros, 10, é impossível de identificar um do outro. Impossível. Eles têm a mesma aparência. Quando eles ganham um tamanho um pouco maior, um pouco antes deles abrir o pendão, abrir o cacho, tu nota a diferença neles. O joio, ele tem uma cor verde mais escura, com um toque acinzentado, enquanto o trigo é um verde bem clarinho, que dá um toque pro amarelo. Mas assim, tem que ter um olho treinado e olhar de perto. De longe você não vê a diferença. Só que o joio tem uma coisa, ele sempre cresce mais alto que o trigo. Sempre. Ele sempre está para cima. Se você olhar na plantação de trigo, onde tem joio misturado, ele está lá. O cacho dele está para cima do cacho do trigo. Só que tu vai ver, o joio, ele é... O grão dele é mais magrinho. Ele é bem mais magrinho. Então, a palavra tribulação... Deixa eu citar para vocês, a palavra tribulação, ela vem de uma ferramenta muito antiga que nem existe nos dicionários, chamada tríbulo. Tá? Se você pesquisar hoje, tríbulo é o nome de uma planta, mas tríbulo era uma ferramenta usada antigamente para debulhar trigo. Você botava no tríbulo, ele era quase como uma moenda, você girava em cima dos cachos de trigo. Como o trigo tem o grão dele mais gordinho, mais cheio, ele sai primeiro, então você colhia ele. E o joio ficava onde? Misturado com a palha do trigo, porque o joio, como ele tem o grão muito mais fino, aquele equipamento não tira ele de dentro ali da espiga dele. Então ele é descartado com a palha do trigo e vai para o fogo para queimar. A tribulação, ela virá sobre a terra para separar o joio do trigo. E ela já começou. Tá? Nós entremos naquilo que é chamado de guerras e rumores de guerra. Tá? Os tempos amargosos estão aí, os sinais do céu estão bem visíveis para quem quer ver. Mas voltando, o joio, quando ele está maduro, quanto mais perto de maduro, está mais duro e seco ele se torna. Ele se torna mais duro e enraizado. Se você for arrancar um joio maduro, você não arranca ele, de jeito nenhum. Ele é duro, ele se torna duro, não maleável. Enquanto o trigo, quanto mais maduro ele fica mais maleável. Entende? Essa é a diferença. Entende? Então, analisa tuas ações e vê se você não está vivendo às custas do povo de Deus, censurando os que estão numa congregação tentando se endireitar a sua vida, que estão vindo do mundo, né? Estão vindo do mundo, tentando endireitar a vida, e você está lá sentado no teu escritorinho censurando uma congregação, mas não está fazendo nada. Não ora pelos irmãos, não impõe as mãos sobre ninguém, não expulsa demônio de ninguém, não leva cesta básica para ninguém, não socorre os órfãos e as viúvas, não paga a luz dele, nem a água, nem nada, nem visita, não dá um conselho, não vai lá sentar com uma mãe sozinha, que não tem um pai em casa, vendo seu filho perdido nas drogas, no mundo. Que tipo de cristão é você? Então não vem censurar o povo de Deus aí, seus mestres desigrejados, atribulados. E tem muitos que estão dentro de igreja fazendo isso e achando que é bonito. Ficar batendo no próprio rabo. Batendo em si mesmo. Porque se você faz parte de uma congregação e está martelando nela, você está batendo em si mesmo. Tá dando um tiro no próprio pé. Está espetando a espada no próprio pé. É uma ignorância. Se você acha que tem entendimento... Veja bem, o conhecimento
Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por que profetizamos em parte? Porque Deus nunca revelou tudo sobre ele, nem tudo sobre seus planos. A palavra de Deus, ela revela alguma coisa a respeito de quase tudo, mas não revela tudo. Então é por isso que nós falamos em parte. E em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas diz que o amor é perfeito. Então o conhecimento ele tende ao orgulho. Mas o amor ele edifica. Então pega o conhecimento que você tem e cruza ele com o amor, mistura os dois juntos, que você vai sair alguma coisa boa aí. Vai ser uma coisa que ajuda as pessoas. E aí carrega os fardos uns dos outros. Que aí verdadeiramente tu está cumprindo o testemunho de Cristo e a lei dele. Tá bom? Porque só ficar no escritorinho sentado falando, papagaio também fala. Fala. Né? E onde ele está? Jesus não morreu por papagaio. Tá bom? Então veja bem, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer para você que faz videozinho censurando o povo de Deus, que tá lá. Muitos são filhos das trevas? São. Existe muito pastor que não presta? Tem um monte. Tem um monte. Quantos por cento? Não sei. Tem cidade que é do diabo inteira. Inteira. Não tem uma única congregação de Deus em algumas cidades que eu conheço. Mas tem outras que são muito boas. Jaraguá do Sul tem muita igreja, muita. Realmente é impressionante o número de igrejas que tem na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Eu vi alguém dizendo um dia, eu tava ajudando na edificação, na construção de um templo, e eu vi, passou 2 senhoras de bicicleta na rua, eu achei interessante aquilo. Elas falaram assim, mais uma igreja que vai abrir aí, tá parecendo bar, cada esquina tem uma, mas lá não era numa esquina. Eu pensei em falar alguma coisa assim, mas deixa pra lá. Não deve ficar debatendo os filhos das trevas, se perturbando por causa dos ímpios. Mas veja bem, o que tem em Jaraguá do Sul? Olha as qualidades da cidade de Jaraguá do Sul. Ela tem algumas qualidades. Tem. É a cidade que mais tem divórcio no Brasil, infelizmente. Porque as mulheres são muito empoderadas aqui. Tem uma rebelião de Eva muito forte na cidade de Jaraguá do Sul. Mas ela é a cidade mais pacífica do Brasil. Aqui não tem homicídios. O número de roubo é baixíssimo. O número de homicídios é quase zero. Quase zero. Teve ano aí de 2020, 2018, 19, 20 que nós passamos um ano com um homicídio na cidade. E na verdade foi uma desova. Jogaram um corpo aqui que mataram sabe-se lá onde. Entenderam? Uma cidade de 200 mil habitantes, isso é pouquíssimo. É pouquíssimo. Então veja bem. Tem um monte de igreja? Tem. Tem muitos que são infiéis? Tem também. Tem muitos que é por interesse? Tem. Só que como Paulo fala, por inveja ou por porfia não interessa. Ou por interesse, o que importa é que o nome de Jesus está sendo pregado. Então não importa quem está falando, importa é o quê? Quem está ouvindo. Entenda uma coisa. É que nem os escribas e fariseus. Eles estão falando. Sabe? Mas não importa a maneira de vida deles. Eles vão prestar conta a Deus. Agora, você pegar as pessoas e jogar tudo num balaio de gato e tornar todas iguais, não é bem assim que funciona. Se você não sabe fazer a distinção nem entre pessoas, você quer sentar num tribunal e julgar o mundo? Vai sentar no tribunal dos calvinistas, você vai sentar só. Tá? Então, veja bem. É isso que eu digo. Você que é um pregador aí que fica sentando o sarrafo em quem não deve. Você que é um que se diz mestre, mas tá mais para mestre de si mesmo do que para mestre das pessoas, né? Muitos pastores estão por aí dando-lhe pau, achando bonitas coisas. Dá uma analisada, tá? Eu vou deixar a descrição. Primeiro texto, né? Eu fiz aqui a colinha. Segundo texto, que legal. Terceiro, quarto, quinto. Eu vou colocar na descrição os textos, olha, analise e faz uma teologia disso. Porque assim, teologia é o quê? Você pega um monte de texto bíblico, joga no teu liquidificador teológico, mistura tudo e você tem uma doutrina teológica. Só que quando você acrescentar mais um verso nesse teu liquidificador teológico, a tua doutrina teológica muda. Por isso que é importante o conhecimento. E não o conhecimento só do que te convém. Pega toda a escritura, porque assim, nós vamos ser julgados por toda ela. Entendeu? Então não adianta eu pegar aqui uma partezinha ou duas. Ah, olha aqui, ó, tu não pode me condenar por isso ou por aquilo. Mas e o resto? E o resto, meu amigo?
E o restante da escritura? Não adianta você pegar 10% da palavra de Deus e dizer, pô, tô top aqui, ó, esses 10 aqui não é nada para mim ser reprovado. E os outros 90? Os outros 90, meu amigo, é o que vai te condenar, tá? Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas a partir do momento que você abriu a tua boca para falar contra aquilo que você não conhece, você está se levantando contra a verdade. E aí sim, é uma batalha perdida que você já começou. Tá bom? Graça e paz a todos. Curta, comente, compartilha, segue e show de bola. É isso aí. Vamos postar mais vídeos durante a semana. Eu quero ver se eu faço um por dia, a cada 3 dias um aí para elucidar vários pontos. Eu gosto de escatologia, muita escatologia, mas assim, tem muitos falando de escatologia. Eu vou pegar mais no viés prático. Tá? O viés prático, ensinar realmente como você vive a Bíblia praticando ela. De uma maneira simples, que qualquer um consiga entender. Desde o simples até o mais instruído. Tá bom? Fica com Deus. Abraço, até mais.